Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro. Neste conteúdo de agora, vamos comemorar a vitória ontem em cima do Vasco por 3-0 no estádio Newton Santos, a 32ª rodada do Brasileirão. Uma vitória muito importante para quem está buscando uma vaga na Libertadores. Para quem não tá buscando, faça o papel de vocês aí, tentem vencer a Copa do Brasil, já que vocês eliminaram o Botafogo, méritos de vocês, tenta ganhar a Copa do Brasil aí para vocês estarem talvez numa Libertadores ano que vem, porque o Botafogo tá fazendo a sua parte e a gente vai em busca dessa classificação através do Campeonato Brasileiro. Jogo de honra. Eu falei aqui a semana toda, no pré-jogo ontem também. Um jogo de honra para os jogadores. Porque nós fomos eliminados para o Vasco na Copa do Brasil, viramos chacotas, jornalistas, vários vascaínos aí menosprezando o Botafogo. Ontem mesmo teve jornalista vascaíno dizendo que o Vasco ressuscitou o Botafogo com a derrota ontem. Assim, é brincadeira. Então, um jogo de honra. Um jogo que a gente tinha que entrar em campo e fazer o que fizemos ontem com a equipe do Vasco, porque pro nosso brilho, pro nosso... Tem que respeitar. Respeitem o Botafogo, o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Vamos analisar essa partida, conversar muito. Não pode vender o Tuco Correia, tem que ficar pro ano que vem. Já vou começar com polêmica. O Tuco Correia tem que ficar pro ano que vem. Não pode ser vendido, não pode sair. Tem que ficar pro ano que vem. Tuco Correia, que eu tanto defendi aqui no canal, eu era muito criticado, tá jogando muito o nosso camisa número 30, Correia. Tem que aturar o Correia. Tudo isso agora. Ó, mas antes você vai dar aquela moral. Até porque se tu não der aquela moral agora, tu não vai dar nunca mais. Deixa o seu like, vamos extravasar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, terminou o jogo. Eu tô gravando aqui, tá? Acabou de terminar o jogo aqui. Botafogo 3, Vasco 0. Gols marcados ali pelo Alex Telles de pênalti. O Arthur Anão fez gol, hein? E o David Ricardo, o excelente zagueiro David Ricardo. 3-0, terminou agorinha. Terminou, o Marlon Freitas está falando. O Marlon Freitas está aqui falando e eu tô gravando, tá? Eu gosto assim, terminou, a gente já dá aqui os nossos pitacos. Olha, o Botafogo nesse momento tem 51 pontos, tá fazendo o seu papel. É o que eu falei aqui também a semana toda, o David Ancelotti, ele tá muito pressionado e ele seria avaliado nesses jogos, né? 1 ponto contra o Mirassol, 3 contra o Vasco, ou seja, eu falei, ó, de 9, eu fiquei sabendo que de 9, ele tem que fazer 7, então já tem 4, né? 3 com o Vasco, 1 com o Vitória, e tem o jogo sábado, 1 contra o Mirassol, e tem jogo domingo contra o Vitória, tá? Então, ele está sendo avaliado e talvez aí a gente... É o que eu falei aqui também, gente. Vamos torcer a favor, porque a gente não torce para o David Ancelotti. A gente torce para o Botafogo. Se ele se mantiver no cargo, se a gente for para a data FIFA com ele no cargo, é porque o Botafogo está bem. Então, nesses 2 jogos, 1 ponto contra o Mirassol, 3 contra o Vasco. E agora, antes da data FIFA, a gente tem o Vitória domingo no Barradão. E se Deus quiser, vamos vencer aí e vamos para uma data FIFA um pouco mais tranquilo. É aquilo, é o que eu falei também, é vencer os jogos no Newton Santos. O Botafogo tem 4 jogos no Newton Santos, contando com o do Vasco ontem. Se o Botafogo ganhar os 4, 12 pontos, junta com o que a gente tem, vamos terminar com 60 e vamos embora para essa Libertadores. Ontem a escalação, ele fez algumas alterações ali, o meio-campo. Ele colocou o Danilo, o Marlon Freitas e botou aquela trinca ali bem interessante, né? Eu já cheguei a fazer um vídeo aqui no canal um tempo atrás que eu achava que dava pra jogar todo mundo. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui tem um tempo. Eu falei, olha, por que não Savarino? Por que não Santi, Correia?
todo mundo jogando juntos. Claro, o Savarino a gente sabe que ele sempre teve birra, né? O Savarino não gosta muito de jogar na ponta e tal, mas vai revezando, vai trocando. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre isso, porque jogadores de qualidade, apesar que o time fica técnico, mas acaba perdendo um pouco a velocidade, mas dá pra jogar porque são jogadores inteligentes, bons de bola, o Botafogo fica mais com a bola, troca passes, e ontem ele fez isso. Ontem ele colocou um time com mais qualidade, perde um pouco ali na velocidade, mas com a bola no pé, trocando passes. Ele colocou o Arthur Cabral como centroavante, falei aqui a semana toda também, não dá pro Arthur Cabral ser banco do Cris Ramos, tá? Muita gente vai questionar, pô, o Jefinho tem que jogar, olha a situação do Jefinho, o Jefinho joga, tá fazendo gol, tá dando as assistências. Cara, eu acho até que o Jefinho, eu não vou falar que ele tá sendo injustiçado, porque é complicada a situação do Jefinho. Eu acho a questão do Jefinho, principalmente quando ele entra no segundo tempo, falta um pouco de vontade. Eu percebo no Jefinho que ele tá sem tesão, sabe? Parece aquele jogador que só fica esperando o salário cair na conta. O Jefinho é esse jogador hoje, ele não tem tesão pra jogar bola. Ele fica esperando o salário dele cair na conta. Mas ele tá fazendo gol. Ele tá dando assistências. Tudo bem. Mesmo assim, ele é um jogador displicente. Tá faltando no Jefinho aquele ímpeto que ele tinha de partir pra dentro. O Jefinho, ele não parte mais pra dentro. Eu tô sentindo falta disso. Aquelas jogadas agudas, sabe? Então, apesar dos números estarem bons, mas o Jefinho não é mais aquele Jefinho. Tá faltando alguma coisa, sabe? Eu já cheguei a falar isso aqui também um dia desse. Claro, quando a gente vê o Vasco, eu sempre falei aqui, desde a Copa do Brasil, o Vasco é um time que joga em linha. Os laterais dão espaços. E a gente precisa, talvez, de velocidade para jogar nas costas dos laterais ali da defesa do Vasco. Mas ontem, mesmo com essa trinca, Santi, Tuco e Savarino, um time um pouco mais lento, o Botafogo soube atacar esses espaços. Ontem era um time do Botafogo com passe muito vertical. O Botafogo estava explorando muito o passe vertical, explorando os espaços que a defesa do Vasco dá. Então ontem, apesar de ele ter colocado um time um pouco mais pesado, um pouco mais lento, o Botafogo soube explorar bem os espaços ali que o Vasco deixa. Falando um pouquinho aqui do primeiro tempo, como eu disse, jogo de honra. Eu falei aqui a semana toda, eu falei, olha, eu tô tratando o jogo contra o Vasco praticamente como foi o PSG no Mundial. Porque é um jogo que vale a permanência do técnico, a briga pela Libertadores, é um confronto direto, a gente foi eliminado pro Vasco na Copa do Brasil, viramos chacotas, é um jogo de honra para os jogadores. E eu tinha certeza que eles iam correr. Ontem, tudo que os jogadores fizeram, eu passei aqui a semana toda falando. Falei, questão de honra, vergonha na cara. Temos que correr, temos que ganhar o Vasco. E foi isso que aconteceu. 11 minutos ali do primeiro tempo, eu me arrisco a dizer que o Botafogo já tinha praticamente umas 4 jogadas perigosas ali. 11 minutos do primeiro tempo, o Botafogo chegando com perigo várias vezes. Muita associação também pelo meio, abrindo na lateral também para explorar a bola aérea ali com o Cabral, que foi titular, o próprio Tuco. Então ontem um Botafogo ali bem interessante dentro de campo. 29 do primeiro tempo, o Santi perdeu um gol que não pode perder, né? Teria que caprichar mais, ou talvez tocar. Eu acho que tinha um jogador para ele tocar a bola, eu acho que era o Savarino, ele podia ter tocado, mas o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, fez uma grande defesa, o Botafogo criando muito no primeiro tempo, mas a bola não estava entrando. 35 do primeiro tempo, o Vasco equilibrou um pouco o jogo, só que a posse de bola do Vasco estava uma posse de bola muito lenta, mas ali aos 35 o Vasco só foi equilibrar o jogo aos 35 do primeiro tempo. E aos 38, ali o Savarino não estava bem, tá, no primeiro tempo. O ponto negativo do primeiro tempo eu achei o Savarino, tava mal no primeiro tempo. Eu tô percebendo que o Savarino, ele tá caindo muito de rendimento, muito rápido na parte física. Eu acho até que talvez o problema do Savarino possa estar na parte física. Ele tá caindo muito de rendimento, muito rápido. E aos 38 do primeiro tempo, o jogo ainda tava 0 a 0, adivinha quem tomou cartão amarelo? Barbosa. Tomou mais um amarelo, já tá com 2.
Se tomar no próximo jogo, tá suspenso. Mas o Barbosa, gente, assim, ele joga muita bola. Esse zagueiro que o Botafogo tem, o Barbosa, assim, eu não consigo nem mais reclamar. Ele toma muitos cartões, né? Mas eu não consigo reclamar, porque o Barbosa, ele tem crédito, ele joga muita bola. O Marlon Freitas também tomou cartão amarelo. Mas a arbitragem tava tendenciosa. Olha, na questão do Marlon Freitas, eu acho que ele tá reclamando e tem que reclamar. Inclusive, o pênalti que sai para o Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é muito pela pressão que os jogadores estavam fazendo na arbitragem. Só que o Marlon Freitas, na minha opinião, tá? Eu acho que o Marlon Freitas, ele tá passando um pouco do ponto na reclamação. Ele tá chegando muito perto do juiz, tá encarando o juiz, tá xingando, tá falando alto. Eu não tô aqui passando pano pra arbitragem, porque eu sei que você vai falar, mas tem vários aí que fazem isso e não toma cartão. Mas eu até entendo o cartão que o juiz deu por Marlon Freitas. Eu acho que o Marlon Freitas, ele tá passando um pouco do ponto na maneira de reclamar. Mas tem que reclamar, porque no finalzinho do primeiro tempo, teve um pênalti pro Botafogo em cima do Tuco. E esse pênalti também marcado é muito pela pressão. A gente vai fazendo pressão na arbitragem durante o jogo, quando chega um lance desse, a arbitragem vai marcar o pênalti. Por isso que tem que ter pressão. Falando do Tuco Correia, o Joaquim joga muita bola. Ainda bem que eu cansei de defender aqui no canal. É um jogador muito inteligente. Eu vou repetir o que eu já falei aqui no canal um tempo atrás. Ele me lembra muito o Eduardo quando chega no Botafogo. Aquele Eduardo antes da lesão. Porque ele é um jogador daquele jeitão, né? Ele não é rápido, mas ele também não é lento. É um jogador técnico. Ele me lembra muito o Eduardo. O Correia, ele me lembra muito o Eduardo. Quando o Eduardo chegou no Botafogo. Eu já cheguei a falar isso há um tempo aqui no canal. Joga muita bola, jogador inteligente, dos passes. Sabe, o Correia é pra você trocar passes com ele. Tem que ter gente aproximando. Tem muita qualidade com a bola no pé. E ontem ele foi o melhor da partida, na minha opinião. Indiscutivelmente o melhor do jogo. Chamou responsabilidade e sofreu o pênalti que o Alex Telles bateu e fez 1-0. O Alex Telles já bateu 7 pênaltis aqui no Botafogo, converteu 6 e só perdeu 1. Ele fez o gol, beijou o escudo, né? O Alex Telles beijou o escudo. Depois ele falou na entrevista que ele tem muito carinho pelo Botafogo. Eu acho até que a gente tem que respeitar um pouco mais o Alex Telles. É um cara que gosta muito do Botafogo e tá sempre mostrando isso. E o Arthur Cabral, no lance do pênalti, ele que faz a parede. É o Arthur Cabral que faz a parede. E no primeiro tempo, ele fez algumas vezes a parede. E eu tenho certeza que o Cris Ramos não consegue fazer essa parede. É o que eu falo aqui no canal também. É de você dar sequência para os jogadores. O Correia, ele tá pegando confiança porque ele tá tendo sequência. E é a mesma coisa com o Arthur Cabral. Tem que ter sequência, tem que ter confiança, porque esses jogadores podem ajudar muita gente ainda. Então, eu acho que o Tuco Correia, ele não pode ser vendido pro ano que vem, não pode sair do Botafogo. Para mim, o pontapé inicial pro ano que vem, a espinha dorsal. Os primeiros para mim, Tuco, Santi e Montoro. Esses três para mim, não dá para negociar. Não dá para negociar. Nem o Tuco, nem o Santi e nem o Montoro. Eu quero ver esses caras aqui ano que vem, porque vão ajudar muito o Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, falar um pouquinho aqui, continuar comemorando essa vitória, falar um pouquinho do segundo tempo, de outras coisas aí que aconteceram. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Aí vem o segundo tempo, o Botafogo volta do intervalo, ganhando de 1-0, acho até que poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo um pouco melhor o jogo, né? O Botafogo perde muitos gols e ele não mexe no time. Ele vai substituir aos 18 minutos do segundo tempo, é a primeira mexida do David Ancelotti. Ele tirou o Correia, que pediu para sair, e entrou o Arthur. E, de novo, volta ao assunto Jefinho. Por que o Arthur, não o Jefinho? Aí a torcida ficou meio assim, né? Sem entender a alteração. Aos 23 minutos do segundo tempo, o Arthur perdeu um gol claro, que não pode perder.
Aí depois um bolão do Savarino. A questão do Savarino é a parte física, na minha opinião, que eu tô percebendo. Só que o Savarino, ele é um jogador, se tiver jogadores de qualidade do lado dele, ele vai jogar bem. Se tiver jogadores ruins, ele também vai ser ruim. Esse é o Savarino. E ele deu um bolão ali pro gol do Arthur, né? O Anão fez 2-0 o Botafogo. Só que o Anão, ele tem um problema. Ele não consegue tirar a nota 10. Ele fez o gol, tirou a camisa, mas ele ficou emocionado e tá suspenso. Não vai jogar contra o Vitória domingo. O David Ancelotti ficou muito puto. Tem que dar uma multa, cara. Sei lá, é o que eu falo. Essas coisas me irritam também. Tem que dar uma multa, alguém tem que conversar. Ah, mas ele ficou emocionado. Mas ele tá pendurado, gente. Ele sabe que tá pendurado. Aí ele vai fazer o gol, tira a camisa, tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora do próximo jogo, tá? Aos 28 ali, logo depois do gol do Arthur, entrou o CR9, saiu o Cabral, entrou o Cuiabano de ponta, e isso aqui me chama atenção. O Cuiabano entrou no lugar do Savarino. O Cuiabano entrou de ponta e não entrou o Jefinho, e isso me chama atenção, tá? Só pra vocês terem uma ideia, falando aqui do Savarino, desde quando ele chegou no Botafogo, ele tem 20 gols, isso mesmo. Em toda a trajetória dele no Botafogo, são 20 gols e 20 assistências do Savarino no Botafogo. E aos 32 do segundo tempo, 3-0 Botafogo, gol do excelente zagueiro, excelente mesmo, muito bom zagueiro. Tem que ficar também, tá? Esse aqui tá cobiçado. Esse aqui tá cobiçado também. Tem clubes aí de fora querendo. Tem que ficar pro ano que vem. David Ricardo, muito bom zagueiro. E é isso, 3-0, jogamos muito bem. O Botafogo aí na busca pela Libertadores, fez o que tinha que fazer, tranquilo. E os vascaínos, corre atrás aí, ganha. Tenta ganhar a Copa do Brasil, porque aí vocês vão estar na Libertadores ano que vem. Porque através do brasileiro tá muito difícil pro Vasco. E não dá pra gente ficar aturando, com todo respeito, não dá pra ficar aturando soberba de vascaíno. Não dá. Isso me machuca até hoje, ter sido eliminado na Copa do Brasil por eles. Eu não aceito isso até hoje. Duas coisas que eu não aceito. Cair pra LDU, com todo respeito à LDU também, na Libertadores, e cair pro Vasco na Copa do Brasil. Eu tô guardando isso até hoje. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.